Começou. Hoje teremos uma aula prática sobre medida indireta da pressão arterial no homem. Existem duas formas de medir a pressão arterial. O método direto, onde se coloca um catéter diretamente na artéria do paciente, do indivíduo. É um método invasivo, ele não é feito normalmente. E nós temos os métodos indiretos, onde a gente usa equipamentos para estimar a pressão arterial, que é o que é feito no nosso cotidiano. Então, para medir a pressão arterial por métodos indiretos, nós temos duas técnicas, o método palpatório e o método auscultatório. Tá? Nós vamos explicar os dois métodos nessa aula de hoje. Bom, então, avaliar a pressão arterial consiste em comparar a pressão da artéria, principalmente aqui dessa artéria braquial, que é a mais utilizada, tá? Com um dispositivo, que é uma bolsa, que é um esfigmomanômetro. Então essa bolsa aqui, ela é colocada em volta do braço do indivíduo, nós vamos mostrar isso adequadamente, e aí eu vou inflar essa bolsa por essa válvula aqui, vou enchê-la de ar, vou obstruir o fluxo sanguíneo temporariamente desse indivíduo, e depois eu vou desobstruir, soltar o ar dessa bolsa progressivamente e verificar o comportamento do ponteirinho aqui no meu aneroide, tá? Então esse ponteirinho ele vai oscilar e no momento que essa oscilação coincide com um som que eu vou auscultar, isso aí vai me dar a pressão arterial. Nós vamos falar do método direitinho. Bom, então o método palpatório, eu vou fazer a palpação dessa artéria radial, que é uma ramificação da artéria braquial, tá? Eu vou fazer esse método e eu vou estimar a pressão sistólica. Então o método palpatório, ele só me dá uma estimativa da pressão arterial sistólica. Já o método auscultatório, que é o que eu vou utilizar as olivas, o estetoscópio, ele vai me fornecer informações das duas pressões, da pressão arterial sistólica e da pressão arterial diastólica. Então esse aqui é o método mais utilizado no dia a dia aí, do nosso dia a dia. Bom, então basicamente é isso. Eu vou usando esse esfigmomanômetro, a bolsa, esse manguito do esfigmomanômetro, onde eu tenho uma bolsa de ar, eu vou obstruir o fluxo sanguíneo. Então nós aprendemos na aula de hemodinâmica que o meu fluxo sanguíneo normal, natural, ele é do tipo laminar, então o sangue corre em camadas, sendo que as camadas mais centrais adquirem maior velocidade. Então com isso eu tenho um fluxo do tipo parabólico, né? Então as camadas mais próximas à parede do vaso são mais lentas e as camadas mais centrais são mais rápidas. Quando eu faço uma obliteração da artéria, eu crio um obstáculo nesse vaso. E quando eu tenho um obstáculo, aí o fluxo deixa de ser laminar e passa a ser turbulento. Tá? Então, de forma resumida, o que nós pretendemos fazer? Nós pretendemos, com esse esfigmomanômetro, né, com essa bolsa aqui do manguito, eu pretendo inflar e obstruir a passagem do sangue. Então, esse sangue aqui inicialmente está passando por aqui em camadas, né, fluxo laminar. Eu, insuflando essa bolsa, eu vou obstruir essa artéria. Quando eu obstruir essa artéria, o sangue, logicamente, vai parar de fluir. Tá? Então, quando eu pressionar, encher essa bolsa de ar, eu vou fazer isso aqui, ó, eu vou obstruir essa artéria. Aí, momentaneamente, o sangue vai ficar sem passar para cá. Tá? Então, o que eu vou fazer? Aí eu vou colocar o estetoscópio. Tá? Nós vamos mostrar isso passo a passo, tá? Mas só para dar um resumo aqui. Eu vou colocar o estetoscópio aqui na fossa antecubital, vou bloquear a circulação e aí eu vou soltando a pressão nesse manguito progressivamente.
No momento que, então, quando eu faço essa obstrução, o meu coração continua batendo, tá? Ele continua fazendo sístole e diástole. Então, quando o coração está fazendo sístole, ele está ejetando sangue, o sangue está vindo com pressão. Só que essa pressão, essa circulação está parando aqui, tá? Então, o coração continua batendo. Eu obstruí e depois eu vou soltar progressivamente esse ar, tá? Abrindo essa válvulazinha aqui. Quando eu soltar o ar, essa pressão aqui começa a diminuir. Aí chega um momento que essa pressão diminui ao ponto do fluxo sanguíneo, da pressão que o coração está colocando aqui por meio de seus batimentos, né, que não param, fica aí o tempo todo. E aí tem um momento onde a pressão aqui vai ser reduzida nessa bolsa do manguito, aí a pressão do coração é suficiente para fazer com que o sangue passe por aqui e vá de encontro ao sangue que estava parado aqui, tá? Porque quando eu fiz obstrução, o sangue que estava para cá ficou parado, tá? O coração continuou batendo, fazendo sístole e tentando passar o sangue aqui. No momento que eu frouxo, que eu diminuo a pressão no manguito e a força do coração é suficiente para conseguir passar esse sangue por aqui, o sangue bate nesse outro que estava aqui e isso cria o som, que é o primeiro som de Korotov, tá? Que é a pressão arterial sistólica. Então, como que eu vou captar o som? Por meio dessa campânula que está aqui, que eu vou colocar na fossa antecubital. Então, a primeira, quando o coração exerce pressão suficiente para superar a pressão do manguito, esse sangue passa, vai de encontro ao sangue que está parado aqui e isso cria o primeiro som, tá? Então, o primeiro som vai ser a pressão arterial sistólica, tá? Então, é o primeiro som. E aí, o que acontece? Eu vou diminuindo a pressão e esse vaso vai voltando progressivamente, vai voltando à sua anatomia normal, tá? Enquanto ele estiver um pouco obstruído, isso ainda cria fluxo turbulento, tá? Então, enquanto eu tiver aqui alteração na parede do vaso, isso gera um fluxo turbulento. Isso gera som, tá? Então, primeiro eu escuto o primeiro som é quando a força do coração conseguiu superar esse obstáculo. Depois eu vou ter vários sons menores, tá? Que é provocado justamente por esse obstáculo que torna o fluxo turbulento, tá? E aí o que acontece? Eu vou frouxando aqui o meu manguito, vou diminuindo a pressão, até o momento que essa artéria restabelece o seu calibre normal, até no ponto que restabelece o seu calibre. Quando ela restabeleceu o seu calibre normal, o fluxo volta a ser laminar, aí o som some, tá? Quando esse som some, eu tenho, nesse momento, a pressão que está na artéria é a pressão arterial diastólica. Então, no momento que o som desaparece, eu tenho a pressão arterial diastólica. Então, primeiro som, então fiquem bem atentos a isso. Primeiro som, pressão arterial sistólica. Quando o som desaparece, pressão arterial diastólica. A gente precisa de muito silêncio nessa aula, por quê? Principalmente quando as pessoas estão aprendendo a fazer a avaliação de pressão arterial, porque esse primeiro som, ele costuma ser um pouco menor do que os outros sons que vão vir depois, tá? Então, se eu perder esse primeiro som, eu vou subestimar o valor da pressão sistólica, tá? Só para dar um exemplo, vamos supor que eu vou inflar esse manguito, né? Eu vou inflar e o aneroide vai até 160. Tá? Então, existe um procedimento para fazer esse cálculo que nós vamos falar. Bom, então aí eu inflei, eu bloqueei totalmente o fluxo, né? Então, o fluxo nessa artéria aqui está totalmente bloqueado. E aí eu vou abrir aqui a válvulazinha e vou deixar o ar que está aqui sair progressivamente. O coração continua batendo e tentando ultrapassar aqui com a pressão, tentando ultrapassar
esse obstáculo. Então, toda vez que o coração contrai, é a sístole. Isso gera pressão aqui e o sangue fica batendo aqui, querendo passar, tá? Aí eu vou afrouxando, isso aqui vai baixando, né? O ponteirinho aqui vai baixando progressivamente, tá? Vamos supor que eu atento à escuta do som. Vamos supor que quando chegar em 120, a pressão 120, o sangue conseguiu passar aqui. Primeiro momento que o sangue consegue vencer essa pressão. E aí ele bate no sangue que está parado aqui e isso cria o primeiro som. Então quer dizer que no momento que o coração fez uma pressão de 120, ele conseguiu passar por esse obstáculo. Tá? Então, ou melhor, quando o obstáculo, a pressão do obstáculo estava em 120, o coração conseguiu passar esse obstáculo. Tá? Então essa é a pressão sistólica, a pressão máxima que o coração faz nesse sistema arterial. E aí eu vou abrindo, né? Vou desinsuflando e esse ponteirinho vai baixando. Tá? Esses sons vão ter vários outros sons. Tá? Inicialmente eu posso ter sons maiores do que o primeiro e depois sons menores. Tá? Esses sons podem alternar a intensidade, mas eu preciso perceber realmente onde está o primeiro som, que é o momento que acontece isso aqui. Tá? E aí os sons vão diminuindo até que esse fluxo volte a ser laminar. Tá? Então quando o fluxo voltar a ser laminar, o som vai desaparecer, eu vou olhar aqui, né, onde o meu ponteiro vai estar, logicamente ele vai estar mais baixo aqui. Vamos supor que ele está aqui, naquele momento que o som some, o ponteiro oscilou, porque esse ponteiro vai oscilar o tempo todo, no valor de 70 milímetros de mercúrio. Ou seja, para esse indivíduo, a pressão dele vai ser 120, que é a pressão sistólica, por 70, que é a pressão diastólica. Tá? Então esse é o método auscultatório, é o método que a gente mais utiliza para calcular, para averiguar, né, de forma indireta a pressão arterial do indivíduo. O outro método é o palpatório. Ele é muito usado para a pessoa estimar a pressão sistólica. Então, lembrando que o método palpatório, ele só me dá uma informação da pressão sistólica. Tá? O que é o método palpatório? Eu vou fazer a mesma coisa, posicionar o manguito no braço do meu paciente, vou inflar no método, só um detalhe, no método palpatório eu não vou usar o estetoscópio. O estetoscópio vai ser substituído pela palpação dessa artéria radial. Então eu vou usar esses dois dedos, tá? Eu vou evitar usar o polegar, porque o polegar tem uma pulsação própria que pode confundir, tá? Então eu vou usar o indicador e o dedo médio. Vou colocar aqui, né, pressionar essa porção aqui do braço, no final aqui do braço do indivíduo, né? Então, na direção do polegar, então aqui no pulso, tá? Vou pressionar e sentir, primeiro eu vou sentir a pulsação. O manguito já posicionado, eu vim até aqui, senti a pulsação e agora eu vou pressionar o manguito, vou encher o manguito de ar, vou fechar a válvula e começar a inflar essa bolsinha, tá? Essa pera. E aí o manguito vai enchendo de ar e ele vai, daí a pouco ele vai bloquear essa artéria. E eu vou ficar o tempo todo com o dedo aqui, sentindo o pulso radial do meu paciente, tá? Do meu voluntário. E aí o que acontece? Eu vou inflando. Esse pulso, nós vamos sentir que ele vai ficando mais raro, tá? Ele vai ficando com menor intensidade, até que esse pulso some. Quando o pulso sumir, quer dizer que a pressão do meu manguito foi suficiente para bloquear a artéria. Por isso que o pulso não está passando para cá, tá? Então, nesse momento, eu vou olhar qual que é o valor que está aqui no meu aneroide, tá? Então vamos supor aqui, vamos colocar valor agora para ficar mais fácil, tá? Então vamos partir aqui do início.
localizei a artéria radial do meu paciente, senti o pulso e aí agora eu vou começar a inflar, vou fechar a válvula e inflar a pera. Aí esse pulso vai, a partir do momento que esse mostrador vai subindo, quer dizer que mais pressão aqui na bolsa, o pulso vai diminuindo. Aí chega um momento, por exemplo, 110, quando o ponteiro estiver passando em 110, eu percebo que o pulso aqui sumiu, desapareceu. Tá? Então, no momento que o pulso desapareceu, quer dizer que o meu manguito exerceu força suficiente para contrapor a força da pressão sistólica do coração. Tá? Então, com isso, esse método serve para eu estimar o valor da pressão sistólica. No meu exemplo aqui, eu estimei que a pressão sistólica desse indivíduo é de aproximadamente 110 milímetros de mercúrio. Tá? Não é um método de diagnóstico, é um método para estimar. Para que eu faço esse método? Normalmente eu faço esse método para eu fazer logo em seguida o método auscultatório. Normalmente as pessoas já vão direto para o auscultatório, tá? Mas às vezes esse auscultatório, às vezes o ambiente está barulhento, fica difícil de ouvir. Então o que eu posso fazer? Eu faço esse palpatório para eu estimar o valor aproximado da sistólica, da pressão sistólica, para depois eu vir fazer o segundo método, que é o auscultatório, tá? Então, lembrando que esse método palpatório, ele só é possível avaliar, ou seja, estimar, nem é avaliar, tá? Estimar a pressão arterial sistólica, ok? Então é basicamente isso que nós vamos mostrar na aula de hoje. Vamos voltar nesse conceito aí, né, de fluxo laminar e fluxo turbulento, hemodinâmico, tá? Os dois métodos de medida da pressão arterial de forma indireta, tá? O método auscultatório, onde eu utilizo o estetoscópio, e o método palpatório, onde o estetoscópio vai ser substituído pela sensibilidade palpatória. Tá? Então agora nós vamos apresentar o material que vai ser utilizado nessa aula. Tá? Primeiro aqui eu tenho o estetoscópio, que é o aparelho que vai captar e vai ampliar o som para eu auscultar. Tá? Então quando eu coloquei esse estetoscópio nessa região aqui que eu chamo de fossa anticubital, esse estetoscópio ele vai ampliar o som para eu auscultar, tá? Então ele tem uma parte que vai no ouvido, que é das olivas, tá? Tem um sistema aqui, uma haste, um sistema de conduíte, tá? E aqui eu tenho a campânula, que é a captadora de som, tá? Então aqui eu tenho o diafragma da campânula, isso aqui é muito frágil, tá? Então a gente tem que evitar ficar batendo isso aqui nos locais. Então, essa parte, que é chamada de diafragma, que fica aqui na campânula, é que vai captar o som da pulsação aqui da artéria. Tá? E essa haste aqui, essas olivas, tem uma posição melhor, mais adequada de ser colocada no ouvido. Eu vou ver que aqui tem, na grande maioria dos estetoscópios, tem uma curvatura, tá? Que um lado côncavo e um lado convexo, tá? Então, qual que é a posição adequada? Eu vou olhar essa curvatura, tá? Então, tá dando para perceber a curvatura aqui. E eu vou encaixar essa curvatura para o meu lado, tá? Então, eu vou encaixá-la aqui assim, tá? Então, a curvatura do estetoscópio, ela vai ter que me abraçar. Beleza? Eu vou colocar isso no conduto auditivo e vou colocar lá na fossa anticubital para captar o som. Tá? Então, estetoscópio. Esse aqui é o esfigmomanômetro. Então, o esfigmomanômetro é composto pelo manguito, que é essa bolsa onde eu tenho uma bolsa de ar aqui dentro, que vai ser insuflada e vai bloquear a artéria. Esse manguito, ele pode ser de vários tamanhos, tem para criança, né, pediatria, tem para adulto, tá? Então ele tem vários tamanhos. Um aneroide, que é um medidor, tá? Onde eu tenho aqui um medidor do tipo aneroide, que é esse reloginho.
Eu tenho aqui um conjunto de condutos também, né? Então esse conduto aqui sai da bolsa e vem para o aneroide, e esse outro tubo aqui, esse outro conduto, sai da bolsa e vem aqui para a pera. A pera é um instrumento que eu vou usar para poder encher a bolsa aqui dentro do mangueiro. E aí tem uma válvula aqui, essa válvula ela precisa estar fechada para a bolsa encher, e eu preciso abri-la progressivamente para essa bolsa esvaziando durante a técnica de medida da pressão arterial. Tá? Então, só para a gente ter uma ideia aqui, tá? Então, só para a gente ver a funcionalidade dessa bolsa. Então,